aí, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o Larissa Lendo, e hoje eu vim falar sobre os livros que eu li em setembro. 6 romances. Eu costumo ler mais ou menos esse número mesmo de livros. Às vezes eu tô muito inspirado, então com muito tempo livre, e aí eu leio uns 8, 9, 10 livros. Mas na maioria dos meses eu leio de 5 a 6 livros. E aí no final do ano eu chego à marca de 70 e pouquinhos livros lendo assim. Eu queria contar pra vocês também que esse mês em específico eu tô muito orgulhosa de ter lido 6 livros. Por quê? Eu vim de uma ressaca literária muito complicada. Em junho eu perdi um animalzinho de estimação e foi assim a maior dor que eu já senti na vida. Eu sou privilegiada de não ter perdido pessoas próximas, nem de ter passado por nenhuma tragédia maior que essa, mas no meu mundo essa tragédia foi uma tragédia que me abalou muito. Principalmente o meu senso de concentração, o que significa que eu passei um bom tempo assim sem conseguir ler. Eu parei o Instagram de literatura, porque se eu não tava lendo eu não tinha material pra falar, eu não tinha ânimo de fazer nada. E aí veio a Bienal do livro, que foi maravilhosa. Eu digo que é o momento que eu sou mais feliz no ano. Por causa do hype da Bienal, isso me ajudou muito a voltar pro meu ritmo. Eu já tinha lido algumas outras coisas antes, mas foi esse mês o primeiro que eu consegui ler uma quantidade considerável de livros depois disso. E uns 2 ou 3 livros entre junho e agosto ali, mas em setembro eu deslanchei. Meu comfort book favorito é romance. Romances me fazem ter essa sensação de, meu Deus, eu preciso terminar de ler. Normalmente, romance, fantasias muito boas, thriller, são os livros que me deixam muito assim, meu Deus, eu preciso ler agora isso. Inclusive, eu li um essa semana, Desenhos Ocultos. Vai entrar no vídeo do mês que vem, Que eu li 380 páginas num dia. Então, graças a Deus, voltei pro meu ritmo. Mas esse mês, li principalmente romances. Foi um mês de leituras espetaculares. Não teve literalmente nenhum livro nessa pilha que eu não tenha amado. Lembrando que esses 4 tem mini resenha no Instagram, tá? Tem vídeos de 1 minuto e meio falando um pouquinho sobre cada um. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre cada um, vai lá no meu Instagram, larissa.lendo. O primeiro que eu li foi Além da Porta Sussurrante. Eu comprei esse livro na Bienal. Na verdade, eu acho que todos os livros desse mês foram lidos porque eu comprei na Bienal. E eu sou apaixonada pelo T.J. Klune desde que eu li A Casa no Marcerulho. Esse aqui não foi diferente. Os livros dele têm muito uma pegada de filme da Pixar, sabe? Eles te emocionam, eles fazem você acompanhar o amadurecimento de um personagem. E esse livro fala sobre vida após a morte. Fala sobre o Wallace. Ele sofre um infarto no trabalho. E aí ele morre, Só que o Wallace era uma pessoa complicada. Ele tinha um quê daquele velhinho do conto de Natal que só vivia pra trabalhar e tratava as pessoas muito mal e era muito racional e nem um pouco coração. Depois que o Wallace morre, ele é encontrado por uma ceifeira que o leva até a casa onde fica a Porta Sussurrante. E lá ele conhece um grupo de pessoas que estão lá pra ajudá-lo a fazer a passagem. Ele se passa entre a morte e o além-vida, digamos assim. E, como eu digo no Rios, não é um livro que acontecem muitas coisas escalafobéticas, não. O que acontece é que a gente acompanha a rotina de Wallace nessa casa. E aí se passa nesse período, que o Wallace precisa ser convencido a atravessar essa porta e ir para o próximo mundo. Só que ele não quer. A princípio, ele não se sente pronto para isso. E aí ele passa um tempo muito maior do que as outras almas lá, nessa casa. E isso gera complicações. Além da Porta Sussurrante, é um livro muito bonito. Muito, muito bonito. Que mostra uma pessoa entendendo seus erros na vida. Eu fiquei tão, meu Deus, o que foi isso? Atropelada pela sensação que esse cara é capaz de proporcionar. Chorei muito, chorei copiosamente com o final desse livro. Que livro gostosinho, sabe? Que livro que te faz acreditar que as pessoas são boas, e que o mundo é bom, e que tudo é ótimo, e que a gente tem futuro como humanidade. E, obviamente, eu dei 5 estrelas e favoritei
essa gracinha aqui. Depois disso, eu fui pro livro novo da Ellie Hazelwood, O Amor, Teoricamente. Mais um romance científico dessa gracinha. Ela tem a fórmula dela. Ela escreve sobre mulheres cientistas no seu dia a dia, enfrentando problemas normalmente relacionados com o machismo estrutural e que se apaixonam por mocinhos incríveis. E o mocinho desse livro, ele é realmente muito incrível. Eu amo os outros dois, de A Hipótese do Amor e de A Razão do Amor. Eu gosto mais de A Razão do Amor do que da Hipótese do Amor, inclusive. As pessoas costumam gostar mais do primeiro, né? Eu gosto mais do segundo, me identifiquei mais com a mocinha do segundo. Achei ela muito mais divertida. Mas o mocinho desse livro aqui, ele faz cada declaração de amor silenciosa. Ai, gente, ele é muito bom. E, enfim, a Elsie, ela é física, ela é professora e ela é namorada de mentira. Ou seja, ela participa de um aplicativo no qual ela é contratada para ser namorada das pessoas por uma noite, para que as pessoas possam ir para uma festa de família, sem ter que ficar explicando por que tá solteiro e coisas assim. Isso porque ela ganha muito pouco, né? Apesar de amar ser física, ela ganha muito pouco. Ela tem um orientador que tenta ajudar, né, a carreira dela, mas é um ramo muito difícil de se entrar. Ela é considerada para uma vaga de professor tipo titular, assim, sabe? E vai ser uma outra vida para ela. Vai ser muito melhor. Só que, quando ela chega lá, ela descobre que uma das pessoas que vai julgá-la é o irmão de um dos clientes dela. Ou seja, aí o negócio fica complicado. E aí, obviamente, eles vão se envolver no final e é uma história muito fofinha. É uma história que envolve mais do que o romance, sabe? Envolve a preocupação e a dedicação dela para sua carreira. E não só para a carreira, como para as pessoas à sua volta. Eu dei 4 estrelas para esse livro porque eu achei que ele podia ser um pouco menor. Conflito, né? O grande vilão acadêmico. Sempre tem um vilão acadêmico nos livros da Ellie, né? Eu achei que o conflito com o vilão acadêmico ele foi meio fraco. Uma coisa que podia ter sido resolvida ou de uma maneira mais exagerada ou de uma maneira mais simples. Achei que do jeito que ficou meia boca, não gostei muito. Eu achei que ela estendeu demais a história, que se fosse um pouco mais curta e tivesse um conflito mais esse livro ia ter sido incrível. E eu costumo julgar os livros pela proposta dele. Esse romance aqui foi feito para ser um romance clichê e divertido. Ele cumpre muito bem esse papel. Então, 4 estrelas. Eu não julgo com a mesma régua um livro assim e um clássico contemporâneo, eu acho essa métrica muito mais justa. Logo depois eu li Wolfsong, que é uma mais fantasia do que romance. Esse livro ele é bem diferente assim dos outros dois, porque A Casa no Marcerulho, além da Porta Sussurrante, eles têm uma narrativa que segue o mesmo padrão. Esse aqui não. Esse aqui começa com o Ox, né, personagem principal, com 12 anos sendo abandonado pelo pai. E já é uma cena muito impactante e você já percebe como é que a cabeça dele funciona diferente e como ele é puro e uma criança assim, fofa, sabe? Um cara de criança fofa, você fica pegado já nele. Só que é um livro de lobisomem, né? Dá pra perceber bem claramente que é um livro de lobisomem, tá, gente? Vão esperando lobisomens uma coisa bem crepúsculo, é um negócio meio louco. E aí, uns anos depois disso, chegam os lobisomens na cidade. E aí o Ox não sabe que eles são lobisomens, né? Até a hora que ele descobre que são lobisomens. E o negócio fica muito louco. É uma história de fantasia que tem briga, que tem confusão e perigo, aquela pegada, né, de bandos rivais e problemáticas entre espécies, porque não tem só lobisomem nesse mundo. E além disso, a gente tem a pegada do J.K. Rowling, que é de construir essas pessoas e essas relações tão lindas. Esse é um livro lindo, é um livro que, diferente dos outros, tem um hot, tá? Então ele é mais 18, ele é LGBT, também. Tem uma construção tão interessante, porque quando vão acontecendo as coisas perigosas lá pro meio do livro, você já tá tão apaixonado e ligado em todo mundo que você sofre realmente quando as pessoas se machucam. Eu recomendo para todo mundo
que gosta de uma coisa meio crepúsculo, de uma coisa meio Fallen, assim, essas fantasias de antigamente. E essa ambientação, que a cidade ela é quase um personagem, ele é muito legal mesmo. E foi outro que eu dei 5 estrelas, favoritei. Esse livro consagrou o T.J. Klune como meu atual escritor favorito. E tudo que ele lançar eu vou ler e eu vou amar, porque estou completamente encantada com como esse cara escreve. Loucos por livros. A Emily vai ter um vídeo especial sobre ela aqui no canal. Próximo vídeo, que tá na pauta, eu quero falar um pouquinho sobre os 4 livros dela que eu já li, que são livros incríveis. A Emily, ela escreve de um jeito muito interessante, que é mostrar o romance, fazer você ficar de coração quentinho, com a forma como os dois se apaixonam. Mas além disso, ela traz personagens muito reais, que têm sentimentos muito válidos. E ela traz a especialidade dela, como eu falei no Reels sobre esse livro, vai lá no meu Instagram, que são gatilhos. Todos os personagens dessa mulher são engatilhados e são ruins da cabeça. Como todos os outros seres humanos da Terra também são engatilhados e têm problemas de cabeça, é muito difícil uma pessoa ler e não se identificar. Nesse aqui, a gente tem a Nora, o cara eu já não lembro o nome, o Charlie. E ambos trabalham com livros. Só que a Nora, ela já é apresentada como uma personagem que é a mulher que os outros homens deixam pra se casar com a menina que eles conheceram na cidade pequena, para qual eles foram e tiveram uma epifania de que a vida não é só trabalho. A gente já começa com ela sendo dispensada por causa disso. Ela fala que é uma maldição, porque ela já foi dispensada nessa situação algumas vezes, inclusive. E aí ela resolve, com a irmã dela, fazer uma viagem de um mês para uma cidade pequena, na qual se passa um dos livros de romance que ela agenciou. Só que quando ela chega lá, ela dá de cara com um cara que ela já trabalhou anteriormente e eles não se deram muito bem. E aí eles se envolvem, é toda aquela história. Mas é muito bonito esse livro pela relação da Nora com a Lily, a irmã dela. Porque a Nora, ela se coloca no lugar de mãe dessa irmã mais nova, já que a mãe dela faleceu quando elas tinham uns 20 anos, assim. E a gente percebe que a Nora, apesar de ser essa pessoa muito dura, né, por fora, ela tem essa responsabilidade muito grande de cuidar da família dela que sobrou. A Emily sempre tem alguma coisa por trás das personagens, principalmente das personagens femininas dela, que nos deixam impactadas, assim. E aí ela tem a sua própria aventura de cidade pequena, né? Conhece esse cara de novo, né? Porque ela tinha uma primeira impressão péssima dele. E aí outras coisas acontecem e não vão pelo lugar clichê que você tá imaginando que vão, tá? 2 pessoas diferentes das outras, mas que são muito parecidas entre si e que encontram um no outro apoio, sabe? E compreensão sobre por que eles são do jeito que são. É muito bonito esse livro, eu amei esse livro, é outro que eu dei 5 estrelas, favoritei. Vai ter mais um livro da Emily nesse vídeo que acabou comigo. Vamos falar quando chegar a hora. Depois desse, eu li A Voz do Coração. E esse foi o livro que, não que tenha me deixado super decepcionada, mas foi um livro que me deixou mais decepcionada, porque eu tinha uma expectativa grande quanto a ele. Esse livro ficou famoso por aí, ficou hypado e tal, e eu achei que eu ia me conectar mais com ele do que eu realmente me conectei. Não sei se é porque eu também já estava enjoando um cadinho dos romances, né? Pode ser, depois de 4 romances seguidos, mas eu não fiquei extasiada, igual eu fiquei com os outros quando eu li esse aqui. É um livro bom, mas eu acho que foi o meu momento mesmo, sabe? A Silvania, a personagem principal, ela narra audiolivros. Conforme a história avança um pouquinho, tá? Isso não é um grande spoiler, não. A gente descobre que, na verdade, ela queria ter sido atriz. Mas ela sofreu um acidente que fez ela perder um olho e ficar com uma cicatriz aqui, né? Tanto que ela usa tapa-olho já nas primeiras páginas do livro. Ela começou a carreira dela narrando os famosos livros hot. Depois ela começou a gravar livros que ela considera que são melhores, fantasia, né? Coisas menos comprometedoras, digamos assim. O ponto mais interessante desse livro é justamente a gente ter contato com uma heroína que tem uma aparência diferente, né? A gente tem uma jornada na qual ela precisa entender qual é a nova realidade dela e o que ela pode e não pode fazer. E mais importante que isso, entender que os limites estão mais na cabeça dela do que, na verdade, na vida real. No meio disso tudo, ela tem que narrar um livro
com o Brook, que é um famosíssimo narrador de romances hot. Porque uma grande autora faleceu e ela já tinha narrado vários livros dessa autora e ela deixou um pedido especial de que o último projeto dela fosse narrado pela Siwani. Ela se joga nesse processo, o livro ele obviamente vai ser um sucesso estrondoso, ela vai ganhar bastante dinheiro com ele e aí a gente entra nessa narrativa, mas eu achei que faltou o Chan pra mim, sabe? E aí eu dei 4 estrelas, considerando que talvez o Chan não estivesse em mim. Mas leia e tire sua própria conclusão. Chegamos ao fatídico Lugar Feliz. Gente, esse livro ele foi o meu último surto literário. Tanto que eu vou gravar o quadro Surto Literário sobre a Emily Henry, basicamente só pra falar desse livro aqui. A Harriet, ela é médica e ela é a filha que não deu trabalho. Também tem rios sobre isso. Tem um grupo de amigos muito bom, muito forte, que por tradição passa as férias sempre no mesmo lugar. A Emily tem essa pegada de livros de férias, né? Ela gosta de escrever sobre férias. O conflito amoroso desse livro, né, é que ela terminou com um noivo que fazia parte desse grupo de amigos 5 meses antes da viagem, mas não teve coragem de contar para os amigos que eles terminaram porque isso ia mexer com a dinâmica do grupo. Mas nessa viagem de férias, ele não consegue dar a desculpa que ele daria originalmente, ele acaba indo. E aí ela dá de cara com ele lá. E aí eles precisam fingir que ainda são um casal pra não estragar a viagem da galera por uma semana. Então isso gera alguns momentos interessantes que você vai dando aquela sensaçãozinha assim, sabe? Mas além disso, ela tem conflitos a serem resolvidos com os pais. Ela tem conflitos a serem resolvidos com os amigos. Uma coisa que eu achei diferente nesse livro é que o mocinho ele não é perfeito. Ele não é, por exemplo, como os mocinhos da Ellie Hazelwood, que são aquele modelo de homão, que a gente fica, meu Deus, o cara é inteligente, o cara é um armário, e ele é perfeito, e ele faz discursos pra dizer que me ama. Ele tem o fator beleza e também tem o fator discursos. Mas, além disso, ele tem os seus próprios problemas, sabe? Ele tem coisas pra resolver dentro dele. Quando a gente chega na parte que se desenvolve como eles terminaram e o que aconteceu, sinceramente, parece que é uma amiga contando uma história pra você. Parece uma coisa que aconteceria com certeza. E eu acho que o fato de eu ter achado esse livro tão especial e ele tá ali brigando pra ser um dos melhores do ano é que essa identificação ela me pegou muito. Eu me vi muito na Harry, impactante isso pra mim. Teve várias cenas que eu percebi que eu tava chorando por minha causa e não por causa do livro. Quando você tá tentando não magoar as pessoas e as pessoas têm muitas expectativas sobre você. Mas a Harry, ela vai se desenvolver, ela vai precisar enfrentar problemas que ela colocou pra debaixo do tapete. E ver isso acontecendo é muito impactante. Eu terminei esse livro 3h30 da manhã em prantos. Leia pra gente comentar e se abraçar e talvez dar uma choradinha junto, tá bom? E é isso, meu povo. Esses foram os 6 livros que eu li em setembro. Pro mês que vem, fiz uma TBR de 8 livros com uma temática de Halloween. Vamos ver se vem aí, né? Eu já li 2 dessa TBR, na verdade estou na metade do segundo, li o primeiro em um dia, como eu falei pra vocês, né? Esse meu modus operandi de leitura, ele é muito louco. Eu estou animada pra próxima TBR. Mês que vem eu venho aqui contar pra vocês como é que foi. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre cada um dos meus lidos do mês. Um beijo e até o próximo vídeo!